um Salvador extraordinário. Esta afirmação refere-se ao nosso abençoado Senhor Jesus Cristo, que é descrito como aquele que vem de Edom, de Bosra, com vestes vermelhas, e que, quando questionado sobre quem é, responde: Eu, aquele que fala com justiça, grande para salvar. Convém, pois, que, para começar, façamos alguns comentários sobre a pessoa misteriosamente complexa do homem e Deus a quem chamamos nosso Redentor. Um dos mistérios da religião cristã é que ela nos ensina a acreditar que Cristo é Deus e, no entanto, que é homem. Nós sustentamos que Ele é o verdadeiro Deus, igual e coeterno com o Pai, que possui todos os atributos divinos em grau infinito. Ele participou com o seu Pai no decreto da eleição, na concepção da aliança, na criação dos anjos e do mundo. Também não deixou de ser Deus por se tornar homem. Era igualmente Deus sobre todas as coisas, bendito pelos séculos, quando era o homem de dores, experiente em sofrimento. A ressurreição dos mortos, o caminhar sobre as ondas do oceano, o acalmar dos ventos, todos esses atos maravilhosos foram provas sólidas de que era Deus, mesmo quando se dignou a ser homem. Da mesma forma, somos ensinados a acreditar que Ele é homem. No dia determinado, desceu do céu e assumiu a natureza de um bebé na manjedoura de Belém, crescendo até se tornar um homem e tornando-se osso dos nossos ossos e carne da nossa carne, exceto no que diz respeito ao nosso pecado. Os seus sofrimentos, a sua fome e, acima de tudo, a sua morte e sepultura são provas sólidas de que era homem. E, no entanto, a religião cristã exige que acreditemos que, embora fosse homem, era verdadeiramente Deus. Um menino nascido, um filho dado. E, no entanto, o admirável, conselheiro, Deus forte, Pai eterno. Não devemos considerar Cristo como um Deus diluído numa humanidade deificada, nem como um simples homem exaltado à divindade, mas como tendo duas naturezas distintas que habitam numa única pessoa. Nele confiamos como o árbitro, o mediador, o Filho de Deus e o Filho do homem. É deste ser glorioso, mas misterioso, de quem fala o texto quando diz que é grande para salvar. O tema desta manhã é uma parte do seu poder. Primeiro consideraremos o que significam as palavras para salvar. Em segundo lugar, como comprovamos que ele é grande para salvar. Em terceiro lugar, a razão pela qual o é. E, finalmente, as inferências que devem ser extraídas desta doutrina. O que devemos entender pelas palavras para salvar? Normalmente, quando a maioria das pessoas lê estas palavras, considera que significam salvação do inferno. Estão parcialmente certas, mas a noção é altamente deficiente. É verdade que Cristo salva as pessoas do castigo da sua culpa, que apaga a iniquidade, a rebelião e o pecado. Mas esse não é todo o significado. Salvar significa algo mais do que simplesmente livrar os penitentes de afundarem-se no inferno. Pelas palavras salvar, entendo a totalidade da grandiosa obra da salvação, desde o primeiro desejo santo e desde a primeira convicção espiritual, até a completa santificação. Cristo não só é grande para salvar aqueles que efetivamente se arrependem, como é capaz de fazer com que as pessoas se arrependam. Ele não se ocupa simplesmente em levar para o céu aqueles que creem, mas é poderoso para dar aos homens corações novos e para gerar fé neles. É poderoso para fazer com que o homem que odeia a santidade a ame, para obrigar aquele que despreza o seu nome a dobrar os joelhos diante dele, e para fazer com que o réprobo mais escravizado pelos vícios se afaste do erro dos seus caminhos. Há quem diga na sua teologia que Cristo veio ao mundo para colocar todos os homens num estado salvável,
para tornar a salvação possível graças aos seus próprios esforços. Não acredito que Cristo tenha vindo para isso. Não acredito que tenha vindo ao mundo para colocar os homens num estado salvável, mas para os colocar num estado salvo. Não veio para os colocar onde pudessem salvar-se por si próprios, mas para realizar a obra neles e por eles, do princípio ao fim. Meus queridos ouvintes, se eu acreditasse que Cristo veio apenas para vos colocar num estado em que pudesseis salvar-vos a vós próprios, eu renunciaria à pregação a partir de agora e para sempre. Pois, conhecendo algo sobre a maldade dos corações dos homens, eu abandonaria a esperança de qualquer sucesso na pregação de um evangelho cujos efeitos dependessem da aceitação voluntária de pessoas não renovadas e não regeneradas. Se eu não acreditasse que há uma força que emana da palavra de Jesus, que faz com que os homens se ofereçam voluntariamente no dia do seu poder, eu deixaria de me gloriar na cruz de Cristo. Ele é igualmente grande para salvar noutro sentido. Grande para fazer com que os homens continuem a ser cristãos depois de os ter tornado cristãos, e grande para os preservar no seu temor e amor até os levar à consumação da sua existência espiritual no céu. Aquele que começa a boa obra, continua-a. Nós sustentamos, ensinamos e acreditamos, com base na autoridade das Escrituras, que todos os homens a quem Cristo concedeu o arrependimento permanecerão infalivelmente no seu caminho. Não creio que o poder de Cristo resida simplesmente em levar-me um dia à graça, mas que reside em colocar-me de tal forma num estado de graça e em dar-me tal vida interior que não posso voltar atrás, assim como o sol no céu não pode deter o seu curso. Isto é comumente chamado de doutrina calvinista, mas não é outra coisa senão a doutrina cristã, a doutrina da Santa Bíblia, pois encontra-se nas obras de Agostinho e, antes ainda, nos escritos do apóstolo Paulo. Como podemos comprovar que Cristo é grande para salvar? Primeiro, apresentaremos o argumento mais sólido e só precisaremos de um. Ele já o fez. Não precisamos de nenhum outro, seria supérfluo acrescentar outro. Ele salvou os homens em toda a extensão e significado da palavra que explicamos. Considerem o pior dos casos. Vejam o ilhéu dos mares do sul, canibal, curvado perante um bloco de madeira, uma pobre criatura degradada, muito pouco distante da besta. Tem o Evangelho de Cristo poder para domar esse homem, para fazê-lo renunciar às suas práticas sangrentas e aos seus deuses e convertê-lo num cristão civilizado? Enviem o melhor professor de Inglaterra. Ele seria devorado antes do fim do dia. Mas se for o missionário com o Evangelho de Cristo, o selvagem depõe o seu machado de combate. Ele escuta e as lágrimas rolam pelas suas bochechas. Acende-se nele um sentimento de humanidade que nunca antes ardeu no interior da sua alma. Ele diz: creio no Senhor Jesus Cristo, e logo está vestido e no seu perfeito juízo. Isto prova que o Evangelho não vem à mente que está preparada para ele, mas que, por si mesmo, prepara a mente. Que Cristo não coloca meramente a semente na terra preparada de antemão, mas que também ara o solo e realiza a plenitude da obra. Mas também temos provas suficientes em casa. Eu poderia contar-lhes histórias de alguns que mergulharam de cabeça nos abismos mais negros do pecado. Eles vieram à casa de Deus com uma atitude agressiva, decididos a zombar de tudo o que o ministro dissesse. Alguma palavra chamou a sua atenção. Pensaram: vou ouvir essa frase. Gradualmente, sem se darem conta, as lágrimas começaram a brotar, e quando partiram, estavam possuídos por um sentimento estranho e misterioso que os conduziu aos seus aposentos. Caíram de joelhos,
contaram diante de Deus toda a história da sua vida. Ele deu-lhes paz através do sangue do Cordeiro. Lembrem-se do caso de John Newton, aquele poderoso pregador de Santa Maria. Um exemplo do poder de Deus para mudar o coração. A melhor prova que podem obter de que Deus é grande para salvar, queridos ouvintes, é que Ele os salvou a vocês. Ah, meu querido ouvinte, seria um milagre se Ele salvasse o teu próximo que está ao teu lado. Mas seria um milagre ainda maior se Ele te salvasse a ti. Se fosse pregada outra doutrina, conseguiria o mesmo? Há alguns que pregam algo que é suficientemente bom para proporcionar aos homens um tipo de vida quando já a têm, mas que não é bom para vivificar os mortos nem para salvar a alma. Eu poderia contar-vos como os pregadores sobem ao púlpito desde o 1º de janeiro até ao último dia de dezembro, e nunca se dão conta de que alguma prostituta se tornou honesta, nem de que um bêbado conheceu a sobriedade. Por quê? Porque pregam uma pobre diluição do cristianismo, não o genuíno evangelho do Deus abençoado. Esse sim tem poder para salvar. Acreditamos que o mesmo evangelho pregado noutro lugar produziria os mesmos resultados. Por que razão Cristo é grande para salvar? Se tomarmos a palavra salvar no sentido popular do termo, que é perdão do pecado e salvação do inferno, Cristo é grande para salvar devido à eficácia infinita do seu sangue expiatório. Pecador, por mais negro que estejas pelo pecado, Cristo é capaz nesta manhã de te tornar mais branco do que a neve recém-caída. Ele é capaz de perdoar porque foi castigado pelo teu pecado. Se sabes e sentes efetivamente que és um pecador e não tens qualquer refúgio perante Deus, exceto em Cristo, deves saber que Cristo foi castigado pelo próprio pecado que cometeste e, portanto, pode perdoá-lo livremente, porque o castigo foi pago inteiramente por Ele mesmo. Deixa-me contar uma história. Um pobre irlandês veio ter comigo à sacristia e disse-me: Senhor, tenho sido tão culpado que sinto que Deus não seria justo se permitisse que eu ficasse sem castigo. Como pode ser verdade que Ele possa perdoar e, no entanto, conservar o título de justo? Respondi-lhe: é por meio do sangue e dos méritos de Jesus Cristo. Mas quero que me explique como o sangue de Cristo poderia tornar Deus justo. Suponha que tivesse matado alguém. Seria condenado à morte merecidamente. Sua Majestade, a Rainha, está muito disposta a salvar a tua vida, mas, ainda assim, a justiça exige que alguém morra. Imagina, Pet, que eu me dirigisse a ela e dissesse: Sua Majestade, aqui temos este pobre irlandês que merece ser enforcado. Mas, se me permite, eu amo-o tanto que, se me enforcassem no lugar dele, eu estaria muito disposto a sofrê-lo. Imagina que ela concordasse e me enforcasse no teu lugar. Seria justo a rainha deixar-te ir? Sim, respondeu ele. A rainha enforcar 2 por um único crime? Eu sairia livre. Ah, comentei eu, é assim que Jesus salva. Pai, disse ele, amo estes pobres pecadores. Permite que eu sofra em vez deles. E morreu na cruz e sofreu o castigo que todo o seu povo eleito deveria ter sofrido, de tal forma que agora todos os que acreditam nele podem concluir que ele foi castigado por eles, e que, portanto, eles nunca poderão ser castigados. O homem olhou para mim e disse: Compreendo o que me queres dizer, mas como é que, se Cristo morreu por todos os homens, apesar disso, alguns homens são castigados novamente? Pois isso é injusto. Ah, respondi-lhe, nunca te disse isso. Digo-te que ele morreu por todos os que nele creem e se arrependem, e foi castigado pelos seus pecados de forma tão absoluta e real que nenhum deles será castigado novamente jamais. Claro, disse o homem batendo palmas.
Esse é o Evangelho. Pet está salvo agora. Cristo é grande para salvar também, porque Deus não afastou a espada, mas sim a cravou no coração do seu próprio Filho. Ele não perdoou a dívida, pois esta foi paga com gotas de sangue precioso. E agora o grande recibo está pregado na cruz, e os nossos pecados com ele. Mas, no sentido mais amplo, como é que Cristo é capaz de fazer com que os homens se arrependam, creiam e se voltem para Deus? Alguém responde: pela eloquência dos pregadores. Deus nos livre de dizer isso. Outros respondem: pela força da persuasão moral. Deus nos livre de concordar com isso, pois a persuasão moral já foi suficientemente testada no homem e não teve sucesso. Como é que ele o faz? Por meio de algo que alguns desprezam, mas que é um facto, pela influência omnipotente do seu Espírito Divino. Enquanto as pessoas estão a ouvir a palavra, o Espírito Santo opera o arrependimento naqueles a quem Deus salvará. Ele transforma o coração e renova a alma. É verdade que a pregação é o instrumento, mas o Espírito Santo é o grande agente. Lemos na vida de Whitefield que, por vezes, após um dos seus sermões, 2.000 pessoas professavam ao mesmo tempo terem sido salvas. Perguntamo-nos por que razão isso acontecia. Noutras ocasiões, ele pregava de forma igualmente poderosa, mas nenhuma única alma era salva. Por quê? Porque num caso o Espírito Santo acompanhava a palavra, e no outro caso não. Pobre ministro! O Espírito pode fazer com que as tuas palavras fracas sejam mais poderosas do que a eloquência mais cativante. Tivemos expressões polidas e frases compostas com requinte. Mas onde é que as pessoas foram salvas por essas coisas? Agora, pela loucura da pregação, pela simples comunicação da palavra de Deus, agrada-lhe salvar os pecadores do erro dos seus caminhos. Conclusões a extrair desta doutrina. Primeiro, há um facto que os ministros têm de aprender, que devem esforçar-se por pregar com fé, sem vacilações. O ministro clama: ó Deus, eu sou fraco. Preguei aos meus ouvintes e chorei por eles, mas eles não querem voltar-se para ti. Parece-me ver o anjo que lhe sussurra: tu és fraco, mas ele é forte. Tu não podes fazer nada, mas ele é grande para salvar. Não é o instrumento, mas Deus. Não é a caneta com que o autor escreve que deve receber o louvor, mas o cérebro que pensa e a mão que move a caneta. O mesmo acontece na salvação. Pobre pregador desconsolado, se apenas obtiveste poucos frutos pelo teu ministério, continua a ter fé, lembrando-te de que está escrito: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que eu quero. Continua com o teu trabalho, mantém o ânimo. Além disso, aqui temos um incentivo para os homens e mulheres que oram a Deus pelos seus amigos. Mãe, há muitos anos que gemes pelo teu filho. Às vezes pensas que ele levará os tuas cabelos brancos com tristeza para a sepultura. Ontem disseste: vou desistir dele. Para, mãe, para. Não tomes essa decisão. Recomeça. Não desistas das tuas orações, pois lembra-te de que Cristo é grande para salvar. Pode ser que ele espere para conceder a graça e te mantenha na espera para que conheças mais da sua clemência quando chegar a misericórdia. Soube de mães que oraram pelos seus filhos durante 20 anos. Sim, e de algumas que morreram sem ver os seus filhos convertidos, e então a sua própria morte foi o instrumento da salvação deles. Sabemos de um pai piedoso que nunca teve a felicidade de ver nenhum dos seus filhos convertido. Na hora de morrer, disse-lhes: morreria em paz se pudesse acreditar que vocês me seguirão para o céu. Morreu sentindo uma grande escuridão na alma, confiando sempre em Cristo. No dia seguinte, um dos seus filhos disse ao irmão: o nosso pai foi sempre um homem piedoso,
E se, apesar disso, a sua morte foi tão sombria, quanto mais sombria será a nossa, sem Deus e sem Cristo. Esse pensamento abalou-os a todos. Subiram à casa de Deus, ouviram a palavra, voltaram para casa e ajoelharam-se em oração. E, para sua surpresa, descobriram que o resto da família tinha feito o mesmo. O Deus que não tinha respondido à oração do pai em vida, respondeu-lhe após a sua morte. Continua a orar então, minha irmã. Continua a orar, meu irmão. E, finalmente, há muitas pessoas aqui esta manhã que não sentem qualquer amor por Deus, mas sentem um desejo de o amar. Estão a dizer: será que Ele me pode salvar? Será que um ser desprezível como eu pode ser salvo? Sim, pecador, Ele é grande para salvar, e isso é um consolo para ti. Considera-se o pior dos homens? A sua consciência atinge-o como com um punho de ferro, dizendo-lhe que tudo acabou para si? Meu querido ouvinte, não pense assim. Se não consegues orar, Ele pode ajudar-te a fazê-lo. Se não consegues arrepender-te, Ele pode dar-te o arrependimento. Se sentes que é difícil acreditar, Ele pode ajudar-te a acreditar, pois Ele é exaltado nas alturas para dar arrependimento, assim como para dar remissão de pecados. Ó pobre pecador, confia em Jesus, apoia-te nele, clama, e que Deus te ajude a fazê-lo agora, no primeiro domingo do ano. O Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouvir diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, beba da água da vida, e receba a graça de Cristo gratuitamente. Que Deus, pela sua graça, os torne receptivos e salve as vossas almas, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.